No mês de junho, uma operação da Polícia Federal identificou fraudes em mais de 250 projetos beneficiados pela Lei de Incentivo à Cultura. A Lei Rouanet permite que empresas destinem parte do dinheiro que gastariam com impostos para financiar ações culturais em diversos segmentos como teatro, dança, música e literatura. Estados e municípios também têm legislações semelhantes para apoiar a arte e a cultura, mecanismos fundamentais para a realização de trabalhos de inúmeros artistas. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo, Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Nos siga e acompanhe através das redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @VivaVozUnivale, também no Facebook como /VivaVozUnivale, e sugestões de pauta, envie pra gente vivavoz949@gmail.com. Bom, para essa entrevista nós convidamos o professor Marcos Vinícius Viana, que é doutor em ciência jurídica e docente no curso de Direito aqui da Univale. Obrigada pela participação, professor. Muito obrigado a todos pelo convite, agradeço muito. Também temos presente aqui com a gente a artista visual Sara Uriarte, que é responsável pelo projeto Portuário. Bem-vinda também, Sara. Muito obrigada. Bom, eu vou começar conversando então com o professor Marcos. Professor, explica melhor para a gente o que são essas leis de incentivo à cultura. Muito bem. As leis de incentivo à cultura, elas funcionam todas elas, claro que numa proporção diferenciada, se na esfera municipal, estadual ou na esfera federal, mas com uma característica semelhante, que é a utilização de um tributo que normalmente seria destinado para a arrecadação normal do município, do estado ou da União, e um pedaço dessa arrecadação ela é destinada diretamente para aquele que promove a cultura. Então, tanto nas três esferas, né, principalmente na esfera federal, na Lei Rouanet, aquele que tem um projeto cultural, ele submete o seu projeto para análise do Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura, então, ao verificar se aquele projeto é um projeto que aparentemente vai promover a cultura de alguém, e não necessariamente a qualidade da cultura que será promovida, ele destina um pedaço do imposto de renda na esfera federal para que essas pessoas se beneficiem desse valor e promovam a cultura. É muito importante estar enfatizando que, na verdade, a legislação em nenhuma das três esferas, ela necessariamente vai destinar um valor específico. Principalmente na esfera federal, ela destina um crédito. Então, a lei federal, ela autoriza que aquele produtor de cultura consiga ir atrás de empresas, e essas empresas, então, financiem a cultura diretamente via Ministério da Cultura. Mas não é o governo que faz o pagamento na esfera federal, e sim, indiretamente, o governo autoriza que as pessoas recebam esse valor. De uma certa maneira, o governo está dizendo, eu abro mão de uma parte desse imposto aqui que viria para mim, e essa empresa que teria que me pagar vai pagar esse valor para um projeto cultural. Perfeito. É uma forma do governo se eximir de estar contribuindo diretamente com aquele que promove a cultura, né? Deixando na mão da esfera privada. E a esfera privada, por sua vez, ganha em duas formas. Ela não manda para o geral do imposto, que na verdade a gente não tem destinação específica, porque o imposto tem essa característica da gente nunca saber para onde vai. E de outra forma, ela também gera um marketing institucional, porque aquela empresa ela vai ter divulgado seu nome toda vez que aquele evento cultural for promovido, ele cobrando ou não cobrando, dependendo de cada evento, e ela ganha isso sem ter que estar destinando nenhum valor específico, porque aquele dinheiro já seria normalmente gasto com impostos. Perfeito. Agora, a Sara já contou nos bastidores que o projeto portuário não é o primeiro que você desenvolve, né? Mas é o que você conseguiu a lei de incentivo. Qual a importância dessa lei para que você consiga estar realizando esses projetos e estar conseguindo, né, levar o seu trabalho para as outras pessoas? Bom, as leis de incentivo à cultura hoje são fundamentais, principalmente quando a gente pensa a produção artística não vinculada a alguma instituição, né? Até com o surgimento das leis, acabou dificultando alguns outros mecanismos que a gente tinha de fomento, né? De bilheteria, de patrocínio direto. Então, para o lado bom e para o lado ruim, estamos muito próximos e trabalhando sempre via leis de incentivo, porque é uma maneira da gente conseguir viabilizar o trabalho. Por outro lado, é uma maneira também que as fundações culturais gostam de incentivar, porque elas conseguem quase que terceirizar essa produção cultural e proporcionar isso à comunidade
sem que a Fundação Cultural tenha que contratar os profissionais envolvidos. Então, acaba sendo uma forma que viabiliza um pouco para todo mundo. Tá certo. Agora, professor, quem pode se beneficiar dessa lei? Então, na verdade, a lei é tanto destinada para pessoa física quanto para pessoa jurídica, principalmente na esfera federal. Mas, normalmente, é mais fácil estabelecer a relação com pessoa jurídica, porque pessoa jurídica estabelece uma relação entre pessoas jurídicas de uma maneira mais simples e menos burocrática. Para a pessoa física, depois, para verificar o levantamento de todos os dados, do gasto, do valor repassado, se torna muito mais burocrático e complexo. Então, na prática, por mais que isso não seja uma obrigação, e vai variar de edital para edital, a maioria dos beneficiados na esfera federal são pessoas jurídicas. Ah, olha só, a maior parte é pessoa jurídica. Na verdade, normalmente as associações constituem uma pessoa jurídica ou um grupo cria uma pessoa jurídica especificamente para isso. Na verdade, não é uma pessoa jurídica que existe todo o tempo, ela existe para receber o benefício. Tá. E isso de uma forma legal, ética ou nem sempre? Não, é válido. É válido. Eu crio essa pessoa jurídica para desvincular a relação da pessoa, do promovedor da cultura, em relação ao benefício. Já que vai ter que ser aberta uma conta no Banco do Brasil, especificamente para receber o valor depois vai ter que ser comprovado, já cria uma pessoa jurídica para ser o titular da conta, fica muito mais fácil de explicar e depois declarar também o imposto que é arrecadado, se for arrecadado algum imposto. O professor citou que tudo depende muito do edital que você está participando. Como que foi a tua experiência? Qual foi o edital que você participou e conseguiu esse benefício? Bom, eu tive o meu projeto contemplado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itajaí. Então, tem toda uma questão mais simples, digamos. Por exemplo, hoje em dia a gente tem que... Não é tão difícil assim aprovar um projeto na Lei Rouanet, mas em cidades como a nossa é muito difícil captar. Porque as empresas também têm uma porcentagem do imposto que elas podem, né? Talvez isso o Marcos saiba melhor do que eu. Só 4% do imposto pode ser destinado, né? A realidade, já devolvo a palavra, Sara, é que cerca de 70% dos projetos são aprovados, mas só 30% do valor é captado. Então, na verdade, ter o projeto aprovado e não ter o projeto aprovado não é o tão fundamental, e sim é conseguir o dinheiro. Exato. E nas leis municipais, então, isso se torna um pouco mais fácil, a captação. E, claro, nós já sabemos quais são as empresas que costumam apoiar esse tipo de projeto. Então, existe uma troca muito grande entre nós, artistas e produtores culturais da região, de dizer, a empresa tal costuma aprovar projetos desse tipo, porque a empresa também não vai aprovar um projeto que não tenha vinculação com o que eles concordam ou querem, porque eles vão estar colocando a marca deles. Então, existe essa troca. E para mim foi muito tranquilo. Eu cheguei numa empresa por meio de indicação, após ter o meu projeto aprovado. A empresa se interessou para o projeto, a gente já conseguiu captar e o projeto está em fase de execução ainda. E, por enquanto, tudo ok, tudo tranquilo. Eu acho que agora a gente pode voltar para esse momento do processo, né? Dos procedimentos, para conseguir fazer essa captação. Talvez esse seja um termo que a gente possa explicar melhor, professor. Que tal? Na verdade, assim... É submetido via o Ministério da Cultura o seu projeto. O projeto é analisado num trâmite administrativo, ainda é verificado tecnicamente se você formulou uma boa pergunta, se você tem um bom orçamento, se o seu orçamento pode ser cumprido, se o prazo do seu projeto é um prazo viável de ser cumprido e aprovado. A partir desse momento, você ganha um documento, né, como a Sara também ganhou, dizendo que você está beneficiado de um crédito. E a partir desse momento, você vai ter que fazer... você mesmo fazer ou contratar alguém que faça, mas no final, geralmente, as pessoas fazem porque elas explicam melhor o seu trabalho. E de empresa em empresa, normalmente empresa de grande porte, porque se você vai receber uma doação de R$200 e você tem aprovado 50 mil, você vai ter que bater perna por toda a cidade para conseguir. Então, você vai numa grande empresa e diz, olha, você pode destinar 4% do seu imposto para algum meio cultural. E você ganha com isso a promoção da sua empresa. Quem sabe você investe na minha promoção cultural. E, na verdade, cada produtor da cultura vai ter que conquistar empresas e fazer com que as empresas abram mão de um dinheiro que já não é delas, que elas vão destinar diretamente para o governo, para que destinem, então, para que alguém promova a cultura e ganhe um marketing com isso. Essa é a captação. É fazer com que a empresa concorde em pagar para você e não para o governo, para o Estado, enfim, né? Exato. Perfeito. Agora a gente já viu que é um pouco difícil conseguir, né, o dinheiro e tudo mais. O que causa um estranhamento, porque alguns artistas que
têm mais recursos já conseguem esse tipo de captação, como é o caso do Luan Santana e da Cláudia Leite, que no início do ano foram muito criticados nas redes sociais, enfim, por buscarem recursos da Lei Rouanet. Como que você, artista, também o professor que entende mais sobre as leis, avaliam essa situação? Bom, enquanto artista, o que eu entendo? Qualquer projeto que esteja vinculado a uma produção artística ou cultural, ele é válido dentro desse tipo de lei. Porém, a gente sabe o quanto é difícil ser artista independente. A gente sabe o quanto é difícil... Tem até algumas brincadeiras, assim, que um novo artista é alguém com no mínimo 10 anos de produção, que daí tu começa a ser novo artista. Porque é um tempo muito longo, uma estrada bem complexa. O que eu acho? Artistas como esses podem... A produção deles pode bater na porta de qualquer empresa. E qualquer empresa vai dar um patrocínio direto. Que empresa não quer ter o seu nome num outdoor gigante lá anunciando o show da Cláudia Leite? Então, não acho necessariamente que seja errado, mas acho que não contribui para o fomento da produção artística como um todo. Porque são pessoas que não necessitam disso. Tem outros artistas que, fora das leis de incentivo, não conseguem viabilizar a própria produção. E esses artistas conseguiriam. Professor, o que você pensa sobre o assunto? Infelizmente, o direito, muitas vezes, ele é construído de uma forma a não perceber a realidade social. Então, quando a lei não especifica que você precisa necessariamente ofertar de maneira gratuita o espetáculo, ou que a lei não especifica exatamente quem pode receber ou qual é o limite de dinheiro que você tem para receber, ela abre brechas para que isso de fato aconteça. Legalmente falando é válido, mas moralmente falando é um tanto quanto complexo, assim como a Sara falou. Você está tirando, de certa forma, o dinheiro das pessoas que precisam para poder realizar a produção cultural e dando para quem já provavelmente teria condição para isso. E pior, né? Você tem um show para promover. Você pode promover o show da Sara, que vem numa família artística, ou você vai promover o show da Cláudia Leite. Para a sua empresa, é muito mais marketing promover o show da Cláudia Leite do que promover o show da Sara. Não desmerecendo a cultura e tudo que a Sara pode promover no show dela, mas para o marketing é muito melhor estar em alguém que já tem um renome nacional. Então acaba que o dinheiro, no final, ele não precisa ir para essas pessoas necessariamente, mas ele acaba indo por conta dessa parte mais comercial. Ou seja, tecnicamente eles estão corretos, porém, né? Enfim. Bom, existem diferenças entre as leis, professor? As municipais, as estaduais e as federais, as de incentivo? Sim. Eu até estava conversando com a Sara antes da gente entrar aqui. Cada legislação ela vai ter uma característica específica por conta do imposto que ela está relacionada. Então, a lei estadual tem o seu próprio imposto, a lei municipal tem o seu próprio imposto, a lei federal tem o seu próprio imposto. E com isso faz que necessariamente sejam criadas cotas ou não. Então, exemplo, a Sara ela foi aprovada numa cota aqui na lei municipal, que depois ela até pode explicar para a gente melhor. Mas na lei federal não tem cota. Você promove um orçamento e o seu orçamento é aberto. Se você conseguir comprovar que vai ter um gasto de 5 milhões, 5 milhões é o gasto que você vai ter para o seu espetáculo. Okay. Em 2014, a soma de todos os gastos que foram autorizados deu quase 5 bilhões de reais. Uau! Mas isso é lei Rouanet? Isso é lei Rouanet. Uau! Infelizmente, desses 5 bilhões, só 1 bilhão foi levantado, foi entregue de fato para os artistas, okay. Mas 5 bilhões foi autorizado. Okay. E na esfera municipal são por cotas, então você tem cotas para poder arrecadar esse dinheiro. Como é que foi, Sara, para você? A Lei Municipal de Incentivo à Cultura em Itajaí tem uma defasagem, que nós, junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, inclusive estamos revendo, já com comissão na Câmara dos Vereadores, para aprovar essa alteração, que diz respeito justamente às cotas. Em um determinado momento, entendeu-se que a maneira mais justa seria dividir, por exemplo, são 4 cotas de R$40 mil, né, que é a cota mais alta. E tem cotas de R$20 mil, de 15, 10 e de 5 mil. Hoje em dia, com 5 mil reais, não se faz projeto nenhum em nenhum lugar. Com 40 mil reais, não se faz um grande projeto. Então, isso está muito defasado. Em que sentido que a Lei Rouanet, nisso, para mim, é mais interessante? Quando você tem uma cota de 15 mil, seu orçamento tem que fechar 15 mil redondo. E isso acaba dando margem para alguns produtores, arredonda um pouco aqui para cima. Enfim, o orçamento tem que ser trabalhado também em função da cota.
Isso não significa dizer que as pessoas não façam orçamentos reais e a prestação de contas não feche. Mas isso dá margem a algumas artimanhas, digamos, para que o projeto chegue no valor que precisa ou que a gente reduza. Foi o caso do meu projeto. Por entender que teria uma cota que a gente não conseguiria ser aprovado, a gente reduziu um pouco o projeto para diminuir o orçamento, para se enquadrar. Entendi. Ok, a gente vai para o intervalo, mas voltamos já. Queremos mais informações sobre as leis de incentivo à cultura. A gente já volta. Já estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo o professor Marcos Vinícius, doutor em Direito, em Ciência Jurídica e também a artista visual Sara Uriati, responsável pelo projeto Portuário. Bom, vamos tentar entender na prática o funcionamento das leis de incentivo à cultura. A gente tem o exemplo da Sara, bem bacana, está até com cartaz do projeto dela, né, Sara? Conta um pouquinho primeiro, antes da gente entrar na lei, qual foi a tua ideia, né? E por onde você pensou, poxa, preciso de apoiadores para executar essa minha ideia? Qual a proposta desse projeto que você trouxe para a gente? Bom, eu atuo já há 1 ano e meio como presidente da Câmara Setorial de Artes Visuais, né? Além da minha trajetória já como artista. E na setorial a gente começou a pensar e perceber que Itajaí não tinha nenhum, basicamente, programa ou projeto para fomentar a criação de artistas e para pensar a inserção dos artistas nas artes visuais. A gente até tem projetos nesse sentido, mas, por exemplo, no teatro, na música, em outras áreas. Então, a gente entendeu, ok, precisamos de um projeto de formação em artes visuais. Primeiro, para os artistas, que acabam sempre tendo que ir a outras cidades para se atualizarem, e, enfim. E também, principalmente, porque tem uma galera nova produzindo aí da fotografia, do design, do audiovisual, da música. E a gente queria trazer um pouco esse pessoal. Então, o projeto se desenhou nesse caminho. São encontros de pesquisa e de produção em artes visuais, trazendo artistas catarinenses para mediar esses encontros. Ok, a partir desse momento, então, você levantou ali um orçamento necessário para a realização desse teu projeto, e aí é que você foi buscar esses recursos via, né, Lei de Incentivo à Cultura. Foi difícil? Como foi o projeto? Você teve assessoria? Como foi a organização para ir lá buscar esse incentivo? Bom, a gente estava conversando antes de iniciar o programa. Eu trabalho como artista já há algum tempo e a gente tem essas trocas entre os produtores culturais. Então, já participei de outros projetos dos quais eu não fui proponente, então já sabia mais ou menos como as coisas funcionavam. A minha formação também me direciona para isso, né? Eu sou pós-graduada em Gestão e Produção de Cultura, então estudei bastante essa parte toda. E quando chegou na hora de fazer meu primeiro projeto, não tive grande dificuldade na questão de organizar o projeto, de pensar toda a viabilidade, cronogramas, orçamentos, equipe técnica e tudo mais. E acabei tendo esse bônus de ter uma empresa que já apoia outros projetos de artes visuais e que, então, um artista amigo me falou, vai em tal empresa que eles vão ter interesse. E, de fato, foi de primeira, assim. Nos receberam super bem, tivemos uma reunião, conseguimos captar. Esse percurso, pra gente, foi bem tranquilo esse ano. E o resto, a captação, como que foi para vocês? Bom, a gente captou, agora a gente está em toda a parte de execução do projeto, né? Tivemos, por exemplo, um detalhe muito pequeno, mas que nessas horas, no dia a dia, para a gente importa bastante. O nosso projeto acontece na segunda metade do ano, no segundo semestre. Então, isso fez com que a gente tivesse uma facilidade maior na hora de captar. Porque a maior parte dos projetos querem captar no primeiro semestre. Então, a empresa falou, ok, no primeiro semestre a gente não tem mais como financiar. No segundo tem. Então, são essas pequenas coisas que só quem está ali no dia a dia, nessas conversas com as empresas, acaba sabendo como fica mais fácil de viabilizar, né? Professor, quais são as principais dificuldades que você vê na aplicação dessa lei, né? Sim, acho que inicialmente é um pouco da relação que a gente tem normalmente dispersa entre as disciplinas, em que a pessoa, às vezes, ela fica com medo de submeter um projeto. Ela fica
com muita dificuldade em compreender o que o edital traz, porque o edital sempre é jurídico. Então, infelizmente, quem promove o edital é quem elabora a norma ou o pessoal da procuradoria. Então, às vezes você lê, você se debate com palavras que você não entende. E no final isso acaba tendo um entrave, porque normalmente o pessoal do meio artístico, ou todo mundo que não é da área do direito, tem dificuldade em ler coisa com artigo, parágrafo, inciso, a linha. E aí você fica, meu Deus, como eu vou conseguir submeter um projeto? E na verdade, assim, é muito interessante que consiga conversar com o pessoal que já submeteu o projeto naquela localidade, compreender também que a internet, nesse sentido, principalmente para a lei federal, ajuda muito, tem vários sites, várias empresas que disponibilizam quase que gratuitamente, assim, o que tem que ter cada item do projeto, inclusive com videoaula, assim, ó, no item, justificativa, diga isso, isso e aquilo, porque isso faz aprovar. Então, de pessoas que já participaram, né, de pessoas que já participaram da avaliação de projetos, dizendo, assim, o que você tem que fazer. Então, isso é muito importante verificar antes, porque, às vezes, o edital de Itajaí diz uma coisa, mas o edital de Blumenau diz outra coisa. E aí você vai com um projeto igualzinho daqui para Blumenau e não dá certo. Não funciona. Então, chegar em Blumenau, conversar com alguém de Blumenau e ver quem que já conseguiu em Blumenau no ano de 2015, no ano de 2014, pode me dar uma dica de como que eu faço para ganhar em 2016? É fundamental, porque senão você acaba não conseguindo. Em termos gerais, na visão de vocês, a pergunta vai para os dois, bem opinativa e de percepção mesmo, né? Essas leis têm sido bem utilizadas ou desvios como aqueles que eu mencionei no início do programa acabam acontecendo? O que você diz, professor? Eu acho que assim, o problema, na verdade, nem está na própria norma, mas sim como ela está sendo executada. Porque, na verdade, o que a gente tem visto? Quem são os maiores promovedores da cultura? São empresas de ordem pública. Então, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, elas acabam por estar investindo parte do seu dinheiro, porque isso está previsto na norma, para a promoção da cultura. E aí acaba que elas promovem a cultura que elas acham melhor. O que às vezes a população pode entender que é aquilo que o governo quer. Certo. Mas na verdade é um meio teoricamente legal para que a coisa aconteça. O Itaú vai incentivar aquilo que o Itaú acha melhor incentivar, assim como qualquer outra empresa. E as empresas públicas vão incentivar aquilo que elas acham melhor. Então no final, às vezes, um artista renomado que é contra o governo não recebe, aquele que é a favor do governo recebe. Mas juridicamente falando, isso é legal, mas às vezes a pessoa fica com o pé atrás. Ela pensa, meu Facebook é todo contra o governo, a favor do governo. Eles vão avaliar isso. Né? Normalmente, o critério que quem autoriza o projeto vai verificar é simplesmente o próprio projeto, né? Mas depois, quando você vai na empresa, você tem que compreender que o seu histórico de vida... muito bem observado. Vai contribuir muito para que a empresa te deu ou não te deu dinheiro. Ok, aprovou, ok, mas quem é que vai realmente bancar o seu projeto, né? Ele precisa estar de acordo com as suas ideias e tudo mais, né? Interessante. Agora o professor falou uma coisa interessante, que cada instituição, empresa, vai aprovar o que acha melhor para si, né? Você foi lá e inscreveu o teu projeto, pensou, organizou. Quem que avalia o edital que você se inscreve, né? Enfim, o projeto todos mesmo, né? Bom, em Itajaí funciona da seguinte maneira. Primeiro, esses projetos passam por uma comissão que vai ver a questão da documentação. Tem tudo, não tem tudo, certidão negativa de débito, né? Todas essas questões, ok. Depois, esse projeto vai para um parecerista técnico, um parecerista externo, que é contratado, um por área, que vai pensar, ok, essa pessoa entende do que ela está falando? Esse projeto é viável, é real? Ele condiz, de fato, com o que se pensa na produção artística nessa linguagem? Né? Então, por exemplo, o meu projeto foi avaliado por uma artista que não é de Itajaí, né? Isenta, enfim, e esses pareceristas são indicados pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. E depois que esse projeto foi analisado e teve o seu parecer técnico, porque a gente entende que tem que ter alguém que, por exemplo, conheça os custos de uma produção artística para avaliar um orçamento, né? Todas essas questões. Passando isso, Itajaí criou uma comissão de avaliação de projetos, chama CITAC, né? Comissão Itajaiense de Avaliação de Projetos Culturais. Que então a CITAC dá o ok final, que hoje o entendimento que nós temos pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais é que esse é o nosso maior entrave. Por quê? A CITAC não é constituída por pessoas necessariamente da área. A CITAC é constituída por pessoas de cargos administrativos. E eles são soberanos, ou seja, já aconteceu de projetos que o parecerista deu 10, escreveu um parecer
super favorável apontando por que aquele projeto deveria ser viabilizado e da CITAC reprovar o projeto por questões, enfim, que não se justificam, inclusive. Então, mas sempre tem, em qualquer lei vai ter uma comissão de pareceristas para fazer análise técnica do projeto. Bom, nós temos 1 minuto para encerrar o programa. Eu queria que vocês rapidamente falassem a respeito da opinião de vocês, né? Se a gente tiver agora, nesse momento, a audiência de empresas e artistas interessados nessa colaboração via lei de incentivo. Positivo, professor? Você recomenda? Eu recomendo, sim. Eu acho que, na verdade, muitas empresas, elas acabam por desconhecer a existência da lei. E às vezes o artista também não, carece de ir lá e informar que isso existe. Porque imagina, eu tenho um imposto que eu vou perder. Teoricamente eu vou perder, porque quando ele for para o governo, ele vai para a educação, vai para a escola, vai para coisas muito importantes, mas a gente não consegue delimitar exatamente o que vai para onde. Então, se eu tenho certeza que 4% do meu imposto, ou X%, a depender do imposto, vai para alguém, e esse alguém vai colocar o meu nome, para que a comunidade toda veja que eu sou um apoiador da cultura, obviamente, isso é melhor do que destinar diretamente para o governo. Então, muito provavelmente aqui em Itajaí e em vários outros lugares, as pessoas não sabem que podem destinar. E aí não destinam. Bacana. E você, Sara, o que dizer? Não, enquanto artista, eu faço, inclusive, um chamado e um apelo para as empresas que saibam desse tipo de mecanismo, né? Desse tipo de fomento. A produção artística local precisa muito disso, em todos os âmbitos. E é muito legal poder estreitar um pouco esses laços das iniciativas da produção artística com a iniciativa privada. Muito bom, né? Eu acho que tivemos uma pequena aula e a experiência, né, de um artista aqui em relação às leis de incentivo à cultura. A gente quer agradecer, então, a participação do professor Marcos Vinícius Viana, professor do curso de Direito aqui da Universidade. Obrigada, professor. Muito obrigado. E também agradecemos a Sara Uriarte, que é artista responsável por esse projeto. Esse projeto vai estar funcionando durante que período, Sara? Aconteceu o primeiro encontro agora em agosto e temos encontro em setembro, outubro e novembro. Na página dos Desdobraduras, no Facebook, tem todas as informações do projeto. Nós vamos linkar no blog. Com certeza, é isso aí. A gente também se despede então, né, Júnior? É isso mesmo, nós gostaríamos de agradecer também você que esteve acompanhando mais um Viva Voz. Muito obrigada pela sua audiência, nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!